Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao canal do Professor Chagas e hoje para trazer mais uma aula da Lei Orgânica do município de Itaúsu, Goiás. Mas antes eu já quero convidar você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal a estar se inscrevendo. Não esquece de ativar o sininho para receber todas as notificações das aulas que estão sendo postadas, de todas as notícias dos concursos que estão acontecendo, tanto no Distrito Federal como em especial aqui no estado de Goiás, em Minas Gerais e atendendo a pedido agora também no estado do Tocantins. Já são 4 estados cobertos aqui pelo nosso humilde canal para ajudá-los aí na preparação para o seu cargo público. Se você já é inscrito, deixa aquele like, deixa seu comentário que eu terei o maior prazer de ajudá-lo, tá certo? Então vamos lá, dar continuidade ao nosso estudo da Lei Orgânica do município de Itaúsu, Goiás. Bem pessoal, vamos lá, seção 3 vai falar dos vereadores. Artigo 12. Os vereadores eles são invioláveis por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato e na circunscrição do município. Hoje nós vamos falar de imunidade. Os vereadores eles têm o que nós chamamos de imunidade material, ou seja, a imunidade é uma prerrogativa que o vereador tem para poder ficar protegido ali durante o exercício do seu mandato. Então, nesse período, o vereador ele não pode responder criminalmente e nem civilmente por opiniões, palavras e votos. Só lembrando que tudo isso tem que ser praticado no âmbito do mandato. O vereador ele não pode sair por aí xingando as pessoas, desacatando as pessoas, simplesmente por fazer. Mas isso tudo tem que ser ali no calor do debate, em função do cargo que ele exerce ali de vereador. Isso tudo tem que ser dentro da circunscrição do município. O parágrafo 1º vai falar assim: desde a expedição do diploma, os vereadores não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável. Também não podem serem processados criminalmente sem prévia licença da Câmara Municipal. E a falta de deliberação ou indeferimento da licença suspende a prescrição enquanto durar o mandato. Vamos entender isso aqui. Então, a partir da diplomação do vereador, a partir do momento que o TRE diplomou ele como vereador, ele não poderá ser preso, salvo em flagrante de crimes inafiançáveis. Os crimes inafiançáveis são aqueles apenados com reclusão, com pena mínima igual ou maior que 2 anos. Porém, eles admitem a liberdade provisória. Um dos exemplos de crimes inafiançáveis são os crimes hediondos, o tráfico de drogas, a tortura e o racismo. Portanto, para o vereador ser preso, ele tem que estar em curso em algum desses crimes que eu citei. E para que ele seja processado, tem que haver a prévia licença da Câmara Municipal. E a falta de deliberação sobre o indeferimento suspende a prescrição enquanto durar o mandato. Então, parágrafo 2º. No caso de flagrantes de crime inafiançável, os autos serão remetidos dentro de 24 horas à Câmara Municipal, para que, pelo voto secreto da maioria de seus membros, resolva sobre a prisão e autorize ou não a formação da culpa. Depois que o vereador foi preso em flagrante, em curso em algum daqueles crimes que eu citei lá em cima, o delegado de polícia vai enviar dentro de 24 horas os autos para a Câmara Municipal, para que, pelo voto da maioria dos membros, resolva sobre a prisão, se autoriza ou não. Quanto ao processo, também é a mesma forma. A Câmara Municipal tem que dar uma licença prévia para que o vereador seja processado durante o mandato. Se a Câmara resolver não, então o processo ficará suspenso, travado, e o vereador só vai responder depois do mandato. Nessa lei orgânica fala assim, no parágrafo 3º, os vereadores eles serão submetidos a julgamento perante o Tribunal de Justiça. Mas isso já mudou. Os vereadores não têm foro no Tribunal de Justiça. Só quem tem foro no TJ é o prefeito. Continuando as imunidades. No parágrafo 4º vai falar assim: os vereadores eles não serão obrigados a testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas em razão do exercício do mandato, nem em pessoas que lhe confiarem ou deles receberam informação. Parágrafo 5º. A incorporação de vereador, embora militar e ainda
Em tempo de guerra, as Forças Armadas também dependerá também de prévia licença da Câmara Municipal. Então, se o vereador foi convocado para servir na guerra, ele só pode ir se a Câmara Municipal também autorizar. Continuando aqui ainda o parágrafo 6º. Aqui tem um erro, é parágrafo 6º, tá? Eles colocaram artigo 6º, mas é parágrafo 6º. As imunidades dos vereadores subsistirão durante o estado de sítio. Só poderão ser suspensas mediante o voto de 2/3 dos membros da Câmara, nos casos de atos praticados fora do seu recinto, que seja incompatível com a execução da medida. Mesmo durante o estado de sítio, o vereador ele mantém a sua imunidade. Para que ela seja suspensa, precisa o voto de 2/3 dos membros da Câmara. Já o artigo 3 vai falar: o vereador não poderá, ou seja, as proibições. Primeiro, a partir da expedição do diploma. Nós vamos prestar atenção que são 2 momentos. O primeiro é que a partir da expedição do diploma ele não pode firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de direito público, seja autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista, ou com qualquer concessionário, permissionário ou autorizatário de serviço público, salvo quando o contrato obedecer a cláusulas uniformes. A linha B. Aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado, inclusive os de que seja demissível, nas entidades constantes na linha anterior. Então ele também não pode aceitar nenhum cargo, função ou emprego remunerado naquelas entidades que nós vimos na linha anterior. Agora o outro momento, desde a posse, porque primeiro o vereador ele é diplomado, o TRE é a diplomação por ter sido eleito, e só em seguida que ele toma posse. Então a linha A diz que a partir da posse ele não pode ser proprietário, controlador ou diretor de empresa que gozem de favor decorrente de contrato com pessoa jurídica de direito público ou nela exerça função remunerada. Também ele não pode patrocinar causa de que seja interessada qualquer das entidades que se refere o inciso primeiro à linha A, aquelas entidades lá, autarquias, fundações, empresas públicas e assim por diante. Isso é o que nós chamamos de advocacia administrativa, que inclusive é um crime contra a administração pública. C. Ele não pode ser titular de mais de um cargo ou mandato eletivo. Por exemplo, ele era professor em 2 municípios. A partir do momento que ele tomou posse como vereador, ele tem que se afastar de um dos cargos e o outro tem que haver a compatibilidade de horário. Ele pode receber a remuneração e o subsídio de vereador. É o único cargo eletivo que pode acumular o emprego se ele for servidor público junto com o subsídio de vereador. Artigo 14. Perderá o mandato o vereador que primeiro infringir qualquer das proibições do artigo anterior. Então, a infração de qualquer das proibições do artigo anterior acarreta a perda do mandato. Segundo, que tiver comportamento declarado incompatível com o decoro parlamentar. Terceiro, que deixar de comparecer em cada sessão legislativa a 1/3 parte das sessões ordinárias, salvo licença ou missão autorizada pela Câmara. Quarto, que perdeu ou tiver suspenso os direitos políticos. Quinto, quando decretar a justiça, ou seja, quando a justiça decretar que ele perdeu o mandato, se por algum motivo a justiça eleitoral decretar a perda do mandato, então automaticamente ele já está, a mesa da Câmara só tem que fazer o comunicado. Sexto, que sofrer condenação criminal por sentença transitada em julgado. Parágrafo 1º, são incompatíveis com o decoro parlamentar. Além dos casos definidos no regimento interno, o abuso das prerrogativas assegurado aos vereadores e a percepção de vantagens indevidas. Parágrafo 2º. Nos casos dos incisos 1º, 2º e 4º, a perda do mandato será decidida por voto secreto, na forma do inciso 10º do artigo 11 dessa lei orgânica, mediante provocação da mesa diretora de ofício ou mediante provocação de partido político representado na Câmara Municipal, assegurado a ampla defesa. Parágrafo 3º. Nos casos previstos nos incisos 3º, 4º e 5º, a perda será declarada pela mesa diretora de ofício ou mediante provocação de qualquer dos seus membros ou partido político representado na Câmara Municipal,
assegurado também a ampla defesa. Artigo 15. Não perderá o mandato o vereador que estiver, primeiro, investido no cargo de ministro de Estado, de governador de território ou de secretário de Estado do Distrito Federal, de território municipal ou chefe de missão diplomática temporária. Então, se o vereador se licenciar para exercer algum desses cargos aqui, ele não perderá o mandato. Também, se ele estiver licenciado pela Câmara por motivo de doença para cumprir missão de caráter cultural no país ou no exterior, ou para tratar de interesse particular, sendo vedada a remuneração nesse último caso. Parágrafo 1º. O suplente será convocado no caso de vaga de investidura do titular em funções previstas nesse artigo, ou de licença igual ou superior a 30 dias. Então, se a licença for superior a 30 dias, será convocado o suplente. Segundo, ocorrendo a vaga e não havendo suplência, far-se-á eleição para preenchê-la, se faltarem mais de 15 meses, término do mandato do sucedido e para cumpri-la. Se faltar mais de 15 meses para o fim do mandato e não houver suplente, deve-se realizar uma nova eleição para preencher essa vaga até o término do mandato. Terceiro, na hipótese do inciso 1º deste artigo, o vereador poderá optar pela remuneração do mandato. Agora, nesse caso, se ele vai aqui ocupar um cargo de secretário, de ministro, alguma coisa, então no caso, se ele for exercer um cargo de ministro de Estado, ou secretário, ou de missão diplomática, então ele tem que optar por uma das remunerações, não é como o acúmulo de cargo com o mandato de vereador, que ele pode receber a remuneração e o subsídio. Nesse caso, ele tem que optar por uma. E é isso aí, pessoal. Essa foi mais uma aula da Lei Orgânica do município de Itaúsu, Goiás. Espero todos vocês na nossa próxima aula. Um abraço do professor Chagas e fiquem todos com Deus. Valeu!